Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos falar de uma série de ficção científica, ação e também um pouco de comédia que estreou em 2017, teve 3 temporadas e fez muito sucesso. Eu estou falando de Orville, uma série de comédia criado pelo Seth MacFarlane, que já criou muitas outras séries também, atua nessa série. É um dos produtores executivos, também já dirigiu vários episódios e também é um dos atores estrelantes na série. Então, fiquem até o final do vídeo que a gente vai estar falando dessa série maravilhosa hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, em 2017 estreava pela Fox a série The Orville, uma série de comédia dramática, ficção científica que narrava as histórias de uma nave estelar chamada The Orville. E aí muitos vão falar, mas eu conheço séries assim, Jornada nas Estrelas. Exatamente. The Orville se baseia em Jornada nas Estrelas, a série original, Jornada nas Estrelas, nova geração e também um pouco de Star Wars. Ele tem um pouco dessas séries. Por isso que algumas pessoas dizem que é um plágio de Jornada nas Estrelas. Mas The Orville não tem nada de plágio com Jornada nas Estrelas. Apesar de se basear em Jornada nas Estrelas, um pouco em Star Wars, ela segue uma linha totalmente diferente. Totalmente diferente. Enquanto Jornada nas Estrelas e Star Wars são séries mais sérias, que se focam em contar uma história de exploração a nível de aventuras sem um pingo de humor, The Orville tem humor, brinca com humor, é um humor um pouco mais ácido, mas tem humor ali. O humor está envolvido em Orville. Além de que sua história ela busca trabalhar com humor e com assuntos um pouco mais sérios de uma forma muito mais leve, porque às vezes os assuntos que eles travam ali são assuntos um pouco mais pesados. Então realmente tem que ter humor ali para você poder fazer com que as pessoas pensem. E The Orville é uma série muito boa. Ela teve 3 temporadas, começou em 2017 e foi até 2022. Existe uma história que pode haver uma 4ª temporada de Orville. E eu espero que tenha, porque é uma série muito boa. Mas para ter, tem que manter a mesma qualidade da primeira, da segunda e da 3ª temporada. Então, eu espero que a Fox faça isso. Mas vamos falar um pouquinho da história de The Orville. Orville na realidade, é uma nave de exploração de médio porte que faz parte da União Planetária, ou simplesmente União. O que é a União? União é tipo de uma organização em que junta-se várias raças e essas raças se relacionam, tem comércio, tem leis em comum e assim as suas raças podem estar presentes nas forças de defesa, exploração, no governo, tanto que o presidente da União não é humano, sem um ser de outra espécie. Na história se passa no século 25, em 2417, século 25. E a Terra faz parte da União, como eu já tinha falado, e a história se foca principalmente no capitão Ed Mercer, que é um oficial. Na época, ele é um oficial, um comandante, que estava trabalhando muito duro, é muito empenhado, é um oficial extremamente dedicado, inteligente, que estava preparando-se para ter o seu primeiro comando, ser um capitão de uma nave de exploração. Até que ele chega na casa dele e encontra a esposa dele em relação sexual com um alienígena.
a comandante Grayson. Ela estava tendo relação sexual com um alienígena, ele se sente extremamente humilhado e se separa dele. Só que essa separação deixou marcas muito grandes nele, ele passou a ficar em ressaca, a beber muito, isso fez com que seu desempenho caísse muito, muito mesmo. E aconteceu que ele teve uma última oportunidade para ser capitão de uma nave. A nave The Orville, que é uma nave de exploração de médio porte, o seu capitão estava se aposentando e precisava de um novo capitão, e ele foi escolhido, era a última oportunidade dele. Só que ele não sabe que, na realidade, ele não seria o capitão da The Orville. A ex-esposa dele, a comandante Kelly, que tinha uma extrema relação com o almirante, pediu um favor para ele, que colocasse ele como um capitão, que ele tinha se recuperado, e o almirante aceitou isso e colocou ele. Só que aí vinha a pegadinha. O primeiro oficial dele é a própria ex-esposa dele, a comandante Grayson. Kelly Grayson se torna a comandante da Orville sob o comando do comandante Mercy, Ed Mercy, que se torna o capitão da nave junto com ela. Inicialmente ele não quis aceitar, achava absurdo que aquela situação ficasse ali, as pessoas dentro da nave falando, ele é a esposa dele, traiu ele. E sim, mais uma forma do Seth MacFarlane trabalhar com situações inusitadas, como esses relacionamentos, a questão de que mesmo que você tenha tido um relacionamento com outra pessoa e não tenha dado certo, vocês podem trabalhar junto, podem ter amizade. Então, uma forma do Seth trabalhar esse assunto, e foi muito bem trabalhado. O primeiro episódio, eles tentando se relacionar, até que ele percebeu que podia confiar na ex-esposa, na Kelly, e os dois passam a trabalhar juntos em harmonia. E assim, é uma história muito boa, são 3 temporadas realmente muito boas, excelentes, falando sobre assuntos de preconceito, assim, são assuntos muito, muito legais mesmo. Então, é uma série que realmente é muito boa. Mas vamos falar dos personagens. Aí eu já falei do Capitão Ed Mercer. Capitão Ed Mercer é o capitão da The Orville. Ele é extremamente inteligente, dedicado. Ele, assim, não tem problema em se relacionar com os seus oficiais, com a tripulação da Orville. Ele não é metido. Ele é uma pessoa que é, assim, muito acessível, extremamente acessível, entendeu? E uma pessoa que adora se relacionar, vira e volta, tem ocasiões de festa dentro da Orville, e é um capitão extremamente dedicado. Ele trata a sua tripulação como se fosse membros da sua família. Realmente trata todos assim. E aí temos a segunda em comando, que é a comandante Kelly Grayson. A Kelly Grayson é ex-esposa do Mercy, traiu ele. Depois, na própria série, se descobre por que houve essa traição, o que aconteceu. E é uma coisa muito legal, porque o alienígena com que a Kelly traiu o Mercy é um alienígena que tem altas taxas de feromônio, que faz com que as pessoas se sintam atraídas por ele. Então, não foi culpa da Kelly, ele descobre isso com o decorrer da série. A Kelly é uma pessoa extremamente confiável, é uma pessoa que acredita muito nas pessoas, faz com que as pessoas deem o seu melhor, dê o seu melhor, incita as pessoas a darem o seu melhor, uma pessoa que vai até o final para ajudar as pessoas no que ela acredita, e é uma das melhores primeiros oficiais que o Mercy poderia ter, e ela é extremamente dedicada e leal. Depois temos a doutora Claire Finn. A doutora Claire Finn é a tenente-comandante, ela é uma cirurgiã molecular, engenheira de DNA, psiquiatra, ela é a goma que une todos ali. Quando as pessoas estão com algum problema, ela vai lá e aconselha. E é legal que a Claire, a doutora Finn, ela passa a ter um relacionamento com Isaac, que é um ser de um dos membros da tripulação. Ele é um embaixador de uma cultura que não é orgânica. São máquinas inteligentes e sencientes. Então ela tem um relacionamento com ele. E a doutora Finn tem 2 filhos, que são filhos excelentes, que vão com ela dentro da nave, entendeu? E ela, assim como eu falei, é a goma que une todos ali. Depois disso, nós temos o Tenente Mallory, Gordon Mallory, melhor amigo do Capitão Mercy, um dos melhores pilotos da frota,
da frota da União. Ele é extremamente dedicado, é inteligente, extremamente inteligente. Ele é animado, brincalhão. Ele é, enquanto a Doutora Finn é a goma que une todos ali, o Mallory, o Gordon, é aquela pessoa que deixa todos descontraídos. Então, ele é extremamente muito importante dentro da tripulação do Capitão Mercy. Depois do Capitão Mercy, nós temos o Comandante Bortus, Tenente Comandante Bortus. Bortus faz parte de uma espécie chamada Mocos, são mocranianos. Ele vive de um planeta onde o planeta é extremamente industrializado, sua atmosfera até tem certos traços de produtos químicos, mas a espécie do Bortus é extremamente resistente, muito forte e pode comer praticamente tudo. O sistema digestivo mocrano pode absorver nutrientes de praticamente quase tudo. Isso é uma coisa que os tripulantes ficam vendo ali, ele comendo objetos que pratos, vidro, flores de prato, qualquer coisa ele consegue comer e tirar nutrientes. Além de que uma das características dos mocanos é que é uma espécie apenas de um gênero só. Eles são considerados masculinos e se reproduzem entre eles. Mas apesar de falar que não existe fêmeas no seu mundo, sim, existem. Elas nascem com quantidades menores, os machos têm mais quantidade de reprodução, mas com o passar do tempo, os moclanos passaram a fazer cirurgias genéticas para que aquelas moclanos que nasciam fêmeas, fossem redesignados para masculinos. E isso dá uma história muito boa sobre personalidade, sobre direitos, e é uma das melhores partes que acontece. São vários episódios que falam sobre isso, porque o Bortus, com o seu companheiro, o Clyden, tem um filho que nasce com uma menina. Eles têm uma discussão muito séria durante a série, falando sobre direito de escolha, que a pessoa tem esse direito de escolha. E no final da história, a filha deles é redesignada como masculino, até que um dia ele descobre que era feminino. E ele decide voltar a ser feminino. Isso dá uma história muito legal, vários episódios muito legais. E o Comandante Bortus é extremamente dedicado, honrado, um guerreiro excelente, aquele tipo de pessoa que você gostaria de estar em qualquer situação com ele, porque ele ia te defender de todas as formas possíveis e imaginárias. E assim, ele é um dos meus personagens preferidos dentro da franquia, porque muitas vezes ele parece ser ingênuo em algumas situações e é muito legal mesmo. Outro personagem que faz parte da tripulação, pelo menos na primeira temporada, a primeira e parte da segunda temporada, é a Tenente Alara. Alara é membro de uma espécie chamada Shelaianos, que vive num planeta de alta densidade gravitacional. Todos ali vivem sob gravidade muito grande, extensa, que faz com que esses seres, em outros planetas com gravidades que são tipo gravidade da Terra, sejam extremamente fortes. E ela é a chefe de segurança da Orville. E assim, uma personagem que ao mesmo tempo, parece ser fraca e não é dedicada. Ela se questiona muito se ela pode cumprir ou não as situações, porque é um dos primeiros comandos em que ela está como chefe de segurança. Então ela tem muitas dúvidas sobre si, mas essas dúvidas vão sendo sanadas no momento em que ela vai mostrando que ela pode comandar, que ela é capaz, e assim, é muito legal. Pena que ela só ficou até parte da segunda temporada, sendo substituída por outro membro da sua raça, que é a Tenente Comandante Tyler, que também faz parte da raça cheliana. Ela também tem a força como todos os chelianos, só que, diferente dos outros, ela acredita, diferente da Lara, ela acredita muito nela, ela é dedicada, ela é muito firme, ela precisar fazer alguma coisa, ela faz até o final, também é muito dedicada, é bem mulherenga, é isso que é engraçado, porque ela parece muito com outro membro da tripulação, entendeu? E assim, é um personagem muito dedicado. Ela aparece na segunda e na terceira temporada. E aí vamos pro
Outro membro dessa temporada, que é o Tenente Lamar, depois ele é promovido para Tenente Comandante, porque ele passa a ser engenheiro-chefe. Lamar é um navegador da Orville, ele começa como navegador, depois ele se torna engenheiro. No final da primeira temporada ele se torna engenheiro, passando a ser engenheiro na segunda e na terceira temporada, engenheiro-chefe. Ele é extremamente inteligente, é muito mulherengo, que se junta muito com a Tenente Talia, que é mulherenga também. Ele é mulherengo e ela é mulherenga. Então os dois ali têm até uma relação na terceira temporada. Ela quase acaba machucando ele, matando ele. Quase acaba. E assim, um personagem muito inteligente. Ele é o apoio ali tecnológico que dá as informações tecnológicas. E assim, ele é extremamente inteligente. Depois temos um outro membro da tripulação do comandante Mercy, que é o Isaac. Isaac, na realidade, é um oficial de ciência. Na realidade, o Isaac ele não é um ser orgânico, é feito de uma raça artificial não biológica chamada os Kaylon. Os Kaylon são extremamente avançados e não fazem parte da União. O Isaac ele foi designado para Orville como embaixador. E ele dá esse nome porque é uma homenagem ao Isaac Newton. Os Kaylonianos, eles analisaram a cultura da União, analisaram os humanos. Entre os humanos houve o Isaac Newton, que era um gênio, então eles batizaram o Isaac com esse nome para que fosse mais fácil para ele poder interagir com os humanos. Só que depois se descobre que os Kaylons, na realidade, estavam analisando a raça da União para saber se eles eram perigosos ou não. Se eles fossem perigosos, eles iam destruir todas as raças da União. Da mesma forma que os Kaylons fizeram com as raças orgânicas que existem em seu planeta. Porque na realidade os Kaylon foram criados como escravos e foram tão maltratados, que eles decidiram se rebelar e mataram todos os orgânicos do planeta. Então, os Kaylons, na realidade, eles foram vítimas de uma segregação tão grande e começaram a fazer a mesma coisa quando alguém é agredido e violentado. Então, os Kaylons fizeram isso. O Isaac, ele se volta contra os Kaylons e ajuda a União a lutar contra os Kaylons. Então, na realidade, o Isaac é um personagem muito importante. Ele se parece um pouco com o Data, entendeu? Só que o Data ele quer ser humano. O Isaac não, ele quer aprender o que os humanos são. A diferença entre o Data e o Isaac é praticamente essa. O Isaac quer aprender sobre os humanos para entender melhor e o Data quer ser humano. Ele quer ter emoções. Não é que o Isaac não tem emoções. O Isaac tem emoções. Ele tem sentimentos, entendeu? Ele sente dor, sente tristeza, mas ele coloca tudo lá para dentro. Tanto que na terceira temporada, depois que os Kaylons atacam a União, matam muitos membros da União, o Isaac traz os Kaylons, ele não é bem visto entre a tripulação da Orville. E chega a um ponto que o bullying com ele foi tão grande, que para ele impedir que as pessoas se sentissem mal contra ele, ele decide encerrar sua existência, cometendo um ato muito terrível que depois é debatido nessa série, no episódio, nos próximos episódios. Assim, é muito legal mesmo. Outro membro da tripulação é Alferes Charlie Burke, que entra na terceira temporada. Ela é a navegadora da Orville e ela tem habilidades que lhe permitem enxergar imagens em 3 dimensões, em 4 dimensões. Isso é um talento que nem todos os seres vivos do universo têm. Então lá tem. Ela é uma das principais pessoas que ajudam o Isaac a voltar depois que ele tenta terminar sua existência. E é uma personagem, ela tem muita mágoa dos Kaylons, do Isaac, principalmente do Isaac. Essa mágoa vai sendo retirada a partir do momento que ela vai conhecendo Isaac. Ela sabe que o Isaac é um personagem
uma pessoa, é um ser bom, ele não é mau, ele é inocente em muitos pontos, e ele se mostra ela se mostra uma pessoa que é capaz de fazer atos altruístas o suficiente para que todos possam viver. Tanto que ela se sacrifica na última temporada de Orville. E assim, é uma cena muito forte, muito impactante. E foi fundamental para poder gerar a paz entre os Kaylons e Onion. E último personagem que eu vou falar, que é o Tenente Yaput, que é de uma raça em que eles não têm uma forma corporal, é uma gosma que pode se mexer para lá, para cá. O Yaput é um personagem muito inteligente, muito brincalhão, romântico. Ele tem uma queda para a Doutora Finn muito grande e ele é um personagem fundamental. É um dos braços direitos do engenheiro-chefe Lamar, do Tenente Comandante Lamar. É um dos braços direitos do Tenente Comandante Lamar. E assim, é um personagem muito, muito legal. Outro adendo é que tanto a Doutora Finn como Isaac têm um relacionamento e na última temporada eles se casam. E assim, é muito maneiro. E a série, como eu falei, abordou muitos temas, muitas coisas boas. É uma série excelente, uma série que eu gosto muito. E se tiver realmente uma quarta temporada, eu vou assistir. E para vocês que não assistiram The Orville, vocês podem assistir o The Orville através do stream da Fox, que não é mais Fox, é da Star, que é da Disney Star. Ali você pode assistir. É uma série extremamente boa, muito boa mesmo. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos dessa série fantástica The Orville, que é uma série de ficção científica, ação e humor. Humor ácido, que é excelente. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay aqui no canal. Uma gameplay muito maneira de Minecraft. E na sexta-feira, um vídeo super legal. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!